Melanger está aqui hoje no bairro Santa Teresa, em Belo Horizonte, com a minha querida Helenise Lamonier. Obrigado, querida. Obrigada. É mais um quadro Mesa Aposta, em que a gente veio aqui para ouvir várias histórias dessa querida e sua relação com as louças. Louças, adoramos. Você também gosta de louças e gosta de ouvir várias histórias por trás dessas louças maravilhosas? Temos muitas. Muitas! Olha aqui, só essa cristaleirazinha ali atrás, que daqui a pouco a gente vai entrar lá para desvendar. Se você também gosta de louças e de histórias por trás delas, fica com a gente até o final desse vídeo e compartilha esse vídeo com outras pessoas que também têm essa paixão por louças e por histórias. Helenise, você é filha de quem mesmo? Helenise aqui, né? Porque lá em Bambuí eu sou filho do Djalma e da Nide. Olha, então é uma história... E sou Maninha Lamonier. Maninha Lamonier. Olha, então é uma família Lamonier. A gente tem um nome igual, mas no meu caso é nome, no da família é... Sobrenome. Sobrenome. Essas histórias que nós vamos ouvir hoje sobre essas louças, na verdade não são só da família Lamonier. Não. São da família Lamonier, da família Carvalho, da família Alves, da família Ribeiro. E aí conta para quem não conhece, onde é que fica Bambuí? Bambuí fica no sudoeste de Minas, é a entrada da Portal da Serra da Canastra. A mais ou menos quantos quilômetros daqui de Belo Horizonte? 230 quilômetros. Mas essas louças que a gente vai ouvir histórias dela hoje tem quantos anos? Qual é a mais antiga dali que a gente vai ouvir? Podemos ter aí 80 anos, 90 anos de história na minha cristaleira. A gente vai daqui a pouco ali para ver história por história atrás de cada louça, mas eu quero ouvir então um pouco atrás, antes mesmo da gente ouvir a história dessas louças. Quando é que vai começar essa história dessas louças com essa família Carvalho e Lamonier? Deve ter começado por volta de 1915. Lá em Bambuí? Lá em Bambuí, porque elas vieram, né? A família da minha mãe não, mas a família do meu pai veio de São João del Rei, né? Na picada de Goiás, em busca do ouro de Goiás. Quando São João del Rei já tinha esgotado o ouro, a família do pai do meu avô, da minha avó, foi para Goiás. Ele veio já com a minha avó na garupa do cavalo e ele parou em Bambuí. Lá ele achou que seria um lugar para ele viver bem. E qual é a louça mais antiga dessa história toda que você tem? A louça mais antiga, eu acho que é o conjunto de toalete da minha avó, que ela ganhou de casamento. Provavelmente, meu pai está com 90 anos, então tem mais de 90 anos. E o que é? É um conjunto, era um conjunto de lavabo, né? Com o jarro, a bacia, porta-escova, porta-sabonete e a bacia de barbear. Eu tenho a bacia de barbear. A minha avó usava, né? Era de uso, né? Tanto que eu tenho sobrinhos que tomaram banho nessa bacia. De lavar. Era grande? É uma bacia, é um conjunto tradicional. Olha, você está curioso? Agora eu fiquei curioso, eu quero ver esse conjunto. Vamos lá, tá aqui o conjunto? Eu ainda herdei apenas a bacia de barba, mas eu tenho pretensão de herdar o... Mas onde que está isso? Esse conjunto? Está com a irmã do meu pai. Que é minha tia, Tia Nadir. Tia Nadir. Olha essa sobrinha aqui, pagando mico aqui na internet, se humilhando para ter esse restante dessa... Ela já sabe, eu acho que ela já colocou meu nome lá de baixo. Tia Nadir, a senhora sabe, né? A senhora só tem noras. Ninguém vai dar o valor como eu. Olha, você que é nosso seguidor, ajuda essa pobre coitada. Coloca aqui então nos comentários aqui, ó. Tia Nadir, libera o restante do conjunto de lavabo, a louça inglesa da Vovó Maria. Mas vamos lá então, aí você tinha essa bacia. E por que esse coisa foi fragmentado?
na morte dos meus avós, né, a herança, foi até eu que sugeri, nas coisas de casa, que se fizessem lotes, eles eram 6 filhos, 6 irmãos, que se fizessem lotes de valores iguais, inclusive sentimental, e sorteasse. E aí, essa louça inglesa, ela foi dividida, porque o jarro e a bacia grande estavam perfeitas, e o pinico, o restante estava colado, estava quebrado. Então, a minha tia Nadir, ficou com o jarro, a bacia e as louças que estavam quebradas, e minha outra tia ficou com o urinol, o pinico. E assim foi. Dividiram o conjunto de quarto, o relógio de parede, cada um foi um lote. Isso quando? Isso, a minha avó morreu em 2000. Então há 24 anos atrás. Há 24 anos. E há pouco tempo, a tia Nadir, né, eu com esse argumento, né, que a gente tem que perpetuar quem vai dar valor nessas louças, as noras dela nem conheceram, a vovó Maria. Mas aí ela me deu essa bacia e eu levei para restaurar. Então peraí, aí você levou isso para restaurar, mas ela estava quebrada? Tá, 25 pedacinhos. Mas colados? Colados, né? Minha avó conta que entrou uma galinha, era na fazenda, né? Entrou uma galinha, subiu na cômoda e quebrou essa bacia. E todos os outros que quebravam. Tinham crianças, né, gente? Muito, muito antigo. Mas ela colava tudo, ela não jogava fora. E claro que ela gostava. Mas colava como? Com esmalte, sei lá, tava colado. E eu levei para uma pessoa aqui, uma pessoa bacanérrima, que faz restauro, e ficou como nova, assim. O dia que eu peguei, Lucas, você não acredita, assim, a minha emoção, eu chorei, de verdade, quando eu peguei essa bacia. Eu fiquei pensando na minha avó, se ela tivesse tido essa oportunidade de colar. Isso é presente de quem? Não, isso eu não sei. Foi provavelmente do meu bisavô, presente de casamento. Pois é, mas quem deu? O pai da minha avó, que deu para ela de casamento. Eu acho que ele era coronel, tinha dinheiro, porque é louça inglesa, né? E era uma coisa da época, era uma louça da época. O Brasil não tinha fábrica de louça nessa época, né? Gente. E era uma coisa útil. Era útil. Porque não tinha chuveiro, não tinha nada. Então, a bacia do jarro, com o jarro, ela é maior assim, né? Um jarro grande. E aí tinha todo o toalete. Esse era a bacia para barbear, com água para barbear. O porta-escova, o porta-sabonete, sabão, né? E o jarro. E esse jarro eu lembro da minha avó dando banho numa sobrinha minha, bebezinha. Denise, mas ela é perfeita. Embora fosse uma realidade muito simples, havia espaço para os seus luxos, né? Ah, claro. Esse armário mesmo, a minha cristaleira. Era um guarda-louça, né, na fazenda do meu avô, você vê, com machetaria, mas ele ficou abandonado, né? Meu avô ficou viúvo muito tempo, depois que ele morreu, até desenrolar inventário, ele ficou abandonado lá. E depois a minha mãe buscou e depois eu pedi para minha mãe. Para começar a minha história, minha cristaleira, ela me deu esse móvel. Na casa da sua mãe ele era o quê? Ele era um armário lá na despensa. Guardava-se mantimento? Mantimento. Na casa do meu avô era um guarda-louças, para as louças. E eu mandei reformar, troquei as prateleiras por vidros. Era madeira? Era madeira, coloquei vidros bisotados nele. E para guardar essas minhas relíquias, daí ia começar a minha história. Que começou com qual? A primeira que veio foi a bacia? Não, a primeira eu comecei ela e depois eu comecei aquele discurso. Cabe uma coisinha na minha cristaleira, você tem? E aí eu comecei, um presente aqui, um ali, um jogo de xícaras de uma tia-avó, esse jogo de água da minha avó, a bisavó da minha avó, da minha cunhada que morreu, ela me deu algumas coisas, aí a minha tia me deu presente de casamento dela, e sempre tem um buraquinho para alguma coisa, aí eu fui para... Então a maioria foi doado?
A maioria doado, a maioria presente. Olha isso, gente. 1953. Aqui? É. Esse é do casamento da minha tia, irmã do meu E era para manteiga caseira. Caseira. Fazia-se a manteiga e colocava. Não eram potinhos, né? Não eram quadradinhos, não era uma Claybon. Era. E esse jogo aqui? Esse jogo é o que era da avó. Não, esse era da minha avó e é herança do meu pai. Esse e esse, no lote, né? Quando a minha avó morreu, eles fizeram um lote das louças, de tudo, e o meu pai recebeu esse. E eu pedi pro meu pai de presente pra mim. Não era da minha mãe, o meu pai me deu. Uhum. Então eu já recebi. E seus irmãos sabem disso? Sabem. Olha, a melancia também me intriga. Você que é irmão de Helenise Lamonir de Carvalho, você sabia que essas louças todas encontram-se aqui? Segundo a minha tia Nadir, os moços recebem herança das mulheres. Ah, é? Nora não recebe herança, não. Entendi. A herança é da mãe para a filha. Aqui, de vó para neta. E são quantos irmãos na sua família hoje, vocês? Nós somos 9. E quantos homens e quantas mulheres? 6 homens e 3 mulheres. Então, as 3 mulheres aqui vão disputar isso? Não, já não, a cristaleira da minha mãe ainda não foi dividida. Né? Meu pai tá lá, a gente ainda não dividiu. A minha mãe deu algumas coisas, né? Esse jogo de café, deu uma para cada um, mas o dela ainda não foi dividido. E esses cálicezinhos aqui também, Lenise, de quem? Bom, esses eu trouxe de Praga, no colo. Foi uma... É cristal? É cristal, da Boêmia, gente. Né? Trouxe, e assim, no colo, aquela coisa, quando chegou na alfândega aqui, a policial, metade da viagem eu carregando na mão, que chegou a policial na minha bolsa, tem uns vidros ali, eu vou ter aquele grito, meus cristais da Boêmia! Ela, calma, não aconteceu nada, eu só quero saber o que é. Mas tudo bem. E esses dois? Esses dois aqui, eles são... Esses são antigos. São antigos, são cristais, são bisotados, né? Eles são da minha bisavó, tá? Diz a lenda que esses cálices, eles fazem conjunto, um conjunto que eles ganharam de bodas, quando eles fizeram bodas, eles ganharam de presente do Juscelino Kubitschek. Gente, que importância! Diz a lenda. Eu já vi o cartão que acompanhou o presente. Assinado pela Darcy Vargas? Não, Juscelino Kubitschek. É Juscelino Kubitschek. É Sara? Sara Kubitschek. Foi lá no Getúlio. Eles eram amigos, esse meu bisavô era coronel, e diz a lenda que foi o presente. E era um conjunto completo. Tanto é que no retrato, né, as fotos que contratado depois, né, para registrar as bodas, tem as taças de champanhe. Do mesmo na jogo? Foto do mesmo jogo, que é esse aqui. Nossa, gente, é muito legal. E a minha avó depois distribuiu para a família toda esse jogo de cristal. Eu não sei como que sobreviveu, porque dizem a lenda, né, que essa festa de bodas dos meus avós tinha tanta fartura, tanta comida, tanta bebida, que no final da festa, o povo naquela época andava armado, né, pegava os pratos, jogava para cima e atirava, de tirar o Álvaro. O que disso daqui foi usado? E o que só existiu para aquela visita que nunca chegou? Tá. Eu decidi na pandemia que tudo que eu tenho que usar. Se eu não puder usar, eu não quero. Então eu tinha outras xícaras, sabe aquelas xícaras bordadinhas, folheadas a ouro, que também foi, né, alguém. Eu peguei essas xícaras que não tem jeito de usar e dei de presente para minha irmã colocar na cristaleira dela. Então, o que eu tenho aqui, eu uso tudo. Eu entendi
né, que esse ditado, que toda mineira, casa de mineira tem que ter uma cristaleira e dentro dela tem que ter sua história, e essa é a minha. E eu comecei a construir essa história, né? Eu percebi que não é para guardar conjuntos completos, então um pedacinho de cada coisa, né? E eu tenho orgulho dessa minha cristaleira, tenho ciúmes, só eu que limpo, uso tudo, mas só eu que tiro, só eu que guardo. Então começou pelo móvel que a minha mãe me deu, né? Então essas histórias assim, aqui dentro tá muito do meu passado, muito dessas mulheres, né, fortes, resignadas, que juntavam os cacos, colavam, né, para dar continuidade à família. E eu vejo muito interessante isso, assim, a minha mãe me deu um móvel e o último presente que a minha mãe me deu em vida foi um presente para minha cristaleira, que foi essa sopeira. E hoje eu ainda falo assim, tá cheia? Não tá cheia. Ela sempre tem um buraquinho para mais alguma coisa, para mais uma loucinha, para mais uma historiazinha.